Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho e Luke, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo. Maravilha. Estamos aqui para um quadro clássico do Mangá ao Quadrado, que é o quadro Mangá em Quadrado, correto? Sim. Correto. Talvez o mais clássico dos quadros, porque é o primeiro que é recorrente, que foi lá do programa 5, nem tinha esse nome. Pois é. Nossa, é verdade. Mas pra quem não conhece, pra quem não é true fã do Mangá ao Quadrado, o quadro Mangá em Quadrado é um quadro... Muitos quadros. Caraca, tá difícil. Quá. No qual a gente analisa o mangá por completo e com spoilers, né? A gente sempre acha que tá faltando análise com spoilers de obras em que as pessoas só conversam sem ter medo de ficar pisando em ovo. E neste episódio, como quem baixou já viu, a gente vai quebrar a nossa virgindade com Naoki Urasawa no Finalmente. Mangá ao Quadrado, né? 6 anos de podcast, a gente mal falou o nome do Naoki Urasawa nesse podcast, que loucura, né? Falar a gente até falava, mas não muito. É que o Naoki Urasawa, ele é meio que um host em si só, ele é uma criatura diferente. E muitas de suas características a gente vai falar aqui. Eu lutei muito por esse podcast assistir, só queria dizer isso, eu sou o fanboy do Urasawa Tolkien do podcast aqui. Acho que todo mundo aqui é em algum nível fã do Urasawa, todo mundo aqui leu a maioria das obras dele. Não, todo mundo gosta do Urasawa. Esse podcast ele só não saiu antes, porque eu sempre negligenciei Monster, e eu enrolei muito pra lê-lo, e ele só no ano passado, 2018. No meu desafio de 365 HQs, porque só assim pra eu dar um estirão, porque eu precisava ler muitos volumes seguidos, eu falei, vamos lá. Bom, não é só essa desculpa, porque todo mundo aqui leu 20th Century Boys também, até hoje nada. Não, mas aí não é que todo mundo tem que reler também, né? Tem que tá fresco na mente. É engraçado, porque, e de novo, só avisando, deixando bem claro, a qualquer momento podem surgir spoilers de Monster a partir de agora, então se você não leu o mangá, não escute esse podcast, porque Monster é cheio de reviravoltas interessantes, e acho que a gente vai ter bastante críticas ao mangá, mas todo mundo aqui, né, recomenda, eu acho, né, uma boa leitura no final das contas. Sim, é um mangá recomendável no mínimo. No mínimo. Eu coloco muito acima disso, vocês me conhecem. Mas então, é interessante, porque eu não sei o quanto relevante a análise ou não de Monster isso, mas a gente tava justamente antes de começar o programa comentando aqui com o Luke que, caraca, é por isso que a gente não teve um podcast de Monster até agora, porque no final das contas, todas as obras do Naoki Urasawa é difícil ter tipo, um podcast de 1 hora e dessas obras dele, até Monster, que é até mais curto do que 20th Century Boys, por exemplo, ele é tão denso nas informações, e o gostoso da obra tá nos detalhes, que é, se a gente só falar dos personagens, a gente vai perder um monte de personagens, se a gente só falar do plot, a gente vai perder um monte de plots e não vai conseguir falar dos pequenos detalhes que a gente gosta, né? Eu acho que é sim de Monster uma obra difícil de fazer uma review, por assim dizer. Você está dizendo que o Naoki Urasawa é um autor que funciona melhor no reenquadrado, é isso? Não, pior que eu não sei, porque... Eu não sei também, Ao mesmo tempo fica difícil... Então, é tudo tão interconectadinho, né, que você não tem como falar de 4 volumes de uma vez só tão bem, né? Fica um pouco complicado ao mesmo tempo. Mas bom, vamos lá, vamos conversar sobre Monster e como tradição do Enquadrado. Eu gosto sempre de saber a história de todo mundo com esse mangá. Começa aí você, Estranho, você já falou um pouquinho que não tinha lido até agora, mas eu sei que você é fã do Naoki Urasawa, por que você demorou tanto pra ler Monster? Eu acho que foi que eu não... Existem aquelas obras que se você não leu na hora certa, está tarde demais pra você se dedicar a isso, sabe? Que nem qualquer Battle Shonen longo. Você não leu no auge de empolgação, agora eu não vou pegar pra ler, sei lá, Hokuto no Ken, sabe? Essa altura da minha vida. Sim. Bom, passou se eu fosse lá no comecinho, eu tivesse me empolgado, eu teria lido. 20th Century Boys calhou de eu ter lido na época que eu tava empolgado, porque ele tinha no famoso Scanlator já falecido há muitas décadas, Silence. Lembra do Scanlator brasileiro? Ótimo Scanlator. Chegou uma época que eu tava lendo quase tudo que eles faziam. Então, tipo, eu li de Greyman, eu li 20th Century Boys, que aí foi esse caso, eu li Death Note, enfim.
Tudo que tava saindo lá eu lia. E Monster acho que não tinha na época, eu não sei. Eu Teenage Boys eu sei que eu li de lá. Monster eu não li nessa época, e aí o tempo foi passando e, tipo, sempre foi, Monster é legal. E eu, é legal, tem que ler um dia então. E aí, como foi adiando, em algum momento só ficou tarde demais pra ler. Mas agora eu li, está lido. Finalmente lido. Lido está. E você, Luke, você leu faz tempo? Eu não faz tanto tempo assim, eu li do começo até o final, foi quando começou a sair no Brasil pela segunda vez, pela Panini. Ok. Acho que foi em 2014 que eu terminei o mangá. Uhum. Eu não li tudo pela Panini, eu li até tipo volume X, acho que é o 5, e aí eu não consegui, eu perdi alguns volumes, e eu pensei, foda-se, eu não vou conseguir comprar os volumes de volta, e eu li online o resto. Mas eu comecei muitos anos antes disso pelo anime de Monster. Eu já conhecia um pouco da história, acho que eu vi uns 10 episódios. Que era uma época que eu ainda não era tão só pessoa dos mangás como eu sou hoje. Comecei pelo anime, achei, muito bom. E só que nunca terminei. E eu não sei se eu cheguei a tentar ler o mangá naquela época. Pode ter acontecido, mas eu não lembro. Mas quando eu fui pra frente mesmo foi quando saiu no Brasil e eu já tinha lido e adorado o Teenage Boys, eu pensei, é agora. Eu lembro de ver um pouquinho do anime e achar que ele é enrolado. Que ele não capturou o frenesi do Urasawa. Bom, isso faz muito tempo. Eu lembro que eu gostava, tipo, da abertura e um pouco da atmosfera. Achava... Ok. Enfim, eu aqui eu concordo com o estranho que Monster é um daqueles mangás que você tem que ler na época certa, e eu li ele na época certa, que foi da transição dos shonens pro seinen, né? Monster e Tensei Boys, aqueles mangás que todo mundo falava que isso aqui é mangá de adulto, né? Mas eu li, na verdade, não foi nem online o começo do Tensei Boys, eu li a versão da Conrad, aquela bem antiga, era uma capa preta, mas depois eu terminei online, e eu reli quando saiu aqui na Panini, e eu reli, sei lá, quantas vezes eu já reli esse mangá pra esse podcast. E eu sempre gosto de reler ele, sempre me surpreendo. Maravilha. Eu definitivamente vou querer estruturar esse podcast conversando dos personagens principais. Acho que a gente consegue pensar pelo menos em 5 principais aqui. Se a gente conversar sobre eles, a gente vai conversar sobre o mangá como um todo. Mas antes de partir para esses personagens, eu queria que a gente conversasse de forma mais abrangente um pouco, pelo menos, pra não perder o feeling geral do mangá. Sobre estrutura. E talvez a gente acabe nem comentando de personagens, esse tipo de coisa. Porque, tipo, uma coisa dá pra concordar que esse mangá faz personagens bem. Esse é um dos grandes fortes do Urasawa. Se a gente só ficar aqui analisando o personagem, vai faltar crítica pra esse mangá, que acho que em algum nível todo mundo tem alguma aqui, né? Sim. Sim, ok. Sim, algumas. Eu acho que assim, estruturalmente, Urasawa, eu tenho uma impressão geral, e aí eu quero saber se vocês concordam ou não, que quando ele começa o mangá dele, qualquer mangá, e aí Monster entra nesse, ele tem uma ideia geral, mas ele começa a andar pra tanta direção logo de cara, que sei lá, começa a ficar... Parece que em algum momento você fala assim, você ia fazer isso aqui mesmo? Ou, tipo, você improvisou esse negócio aqui do nada aqui no meio? Esse mangá... Você ia sacar esse personagem aqui do nada e fazer um arco dele, ou você planejou mesmo? Não, eu relendo esse mangá não sei quantas vezes, definitivamente fica a impressão de que ele não planejou o mangá do começo ao fim, nem fudeu. Não. Se bobear, nem o fim, inclusive. Mas a gente discute disso. Mas sei lá, uma coisa que nessa releitura pelo menos ficou bem marcante pra mim é a presença daquele Roberto no final do mangá, que tipo, ele tava muito fora de lugar naqueles volumes finais, ele não tinha nada pra fazer ali. Aqueles volumes finais estavam todos meio fora de lugar, mas é que é curioso, porque ele, sei lá, ele vai, do jeito que ele resolve estruturar a sequência de acontecimentos, o Urasawa, ele não gosta de fazer checkpoint de conclusão, ele gosta ele tem um mistério, e ele vai levar esse mistério até o máximo do máximo que der, sabe? Ele não vai largar. E ele não vai, tipo, gradativamente descobrindo o mistério aos poucos. Ele vai dificultando o mistério aos poucos, sabe? Ele vai aumentando a complexidade daquela explicação até no final ele ter que explicar. E aí, às vezes, pode dar impressão, dependendo da pessoa, dependendo da sua disposição de entender o que ele fez ou não, dá a impressão que, tipo, ele foi
crescendo tanto que aí no final, sei lá, meio que até perde o sentido em relação ao começo, já não representa o que começava a história. Em questão de plot, o Urasawa definitivamente não planeja todo o mangá dele. Porque eu acho que é isso que a gente falou dos personagens. Ele é muito bom em fazer personagens, então ele acaba enfiando muito personagem na história e contando essas historinhas dele. Eu acho que isso acaba sendo positivo, pelo menos pra mim, mas eu entendo a crítica. Só que Monster tem 2 fatores que eu acho que elevam ele em comparação aos mangás do Urasawa, que tem uma estrutura parecida, que é justamente que a estrutura do mangá acaba sendo mais benéfica para o Urasawa apresentar todos esses personagens, porque é uma jornada, o mangá começa com uma jornada do tema encontrando pessoas e sempre tem essa possibilidade de você introduzir alguém novo na história. E a segunda coisa é que eu acho que mesmo que o mangá não seja planejado em questão de estrutura, o Urasawa tinha uma ideia muito clara do que ele queria fazer tematicamente, desde o começo do mangá. Isso eu consigo ver, que ele tinha uma mensagem que ele sempre quis passar, e isso não se perdeu. Sei não, hein? Eu não sei se eu concordo parcialmente com isso. Eu definitivamente quero falar sobre mensagem. Mas só me mantendo um pouquinho mais sobre a estrutura aqui, uma coisa que você comentou aí, estranho, que ele vai só complicando o mistério conforme o tempo, e uma metáfora interessante que eu pensei que é, o mistério dele é tipo uma hidra, sabe? Toda vez que você resolve uma questão, surgem mais 2 cabeças, que tipo, não, quem é o Johan? A gente descobre quem é o Johan e não importa quem é o Johan, o importante é qual o nome dele, qual a relação dele com aquele orfanato. A gente descobre, a relação dele com o orfanato é essa, não importa isso, não importa nada, tipo... O que importa é o escritor de livros do livro que ele gritou. Aí você descobre o escritor. Não, o importante não é o escritor, o importante é onde está esse escritor. E tipo, tem vários cortes de cabeça que é fantástico, sabe? Uns twists incríveis e tal. Mas sempre surge uma outra, até o final, em que a gente tem que cortar tudo de uma vez e matar um monstro, né? E às vezes é no final que pode ser não recompensando todo. Mas ainda assim, eu acho que na maior parte das vezes a jornada compensa muito mesmo. É porque eu acho que é justamente por isso. Cada uma dessas pedaços da história que você acaba descobrindo alguma coisa nova, o Urasawa usa pra explorar muito bem algum dos personagens que tá diretamente envolvido com aquilo ali. Sim. Eu acho que muitas vezes o mangá acaba funcionando quase como um estudo de personagem que é movido por um plot de mistério do que o inverso. Exatamente. A minha impressão é que definitivamente não é uma história voltada para roteiro. O mistério, ele serve como a engrenagem que tá movendo tudo. Sim. Tipo, existe um mistério e aí todos os problemas que nascem desse mistério, seja a perseguição do tema, etc., ou a busca do Johan, tudo isso move a história, mas o objetivo dessa história estar se movendo é para aparecer personagens e introduzir arcos de acontecimentos desses personagens. Inclusive, até por isso que eu tenho minhas dúvidas quanto à mensagem, porque eu acabo tendo a impressão que ele tá muito menos endereçado pra mensagem e muito mais endereçado pra eu quero construir esse personagem, ele ser interessante e eu te entregar esse personagem, sabe? Eu quero entregar pra você um personagem legal aqui. É que eu vou defender que eu acho que todas essas histórias de personagem têm uma certa commonality de tema. Eu não sei se não sei se ele tá, tipo, tentando provar alguma coisa pra natureza humana, sobre a natureza humana, sobre personalidade, sobre escolha, sabe? Eu acho que é muito menos isso e muito sobre os próprios personagens em si, porque são situações, ele faz questão, inclusive, os personagens que ele coloca, eles estão numa situações tão específicas que é muito difícil. Pelo menos alguma mensagem comum. Bom, vamos conversar sobre mensagem. Então, tem mais coisas que eu quero falar de estrutura, mas vamos tirar esse negócio do caminho que tá atrapalhando. Luke, pra você, eu tenho aqui pra mim pelo menos uma ideia de mensagem grande que Monster quer passar. Qual é a sua? Vamos ver se iguala. Monster tem sempre claramente quer discutir o valor da vida humana e o quão uma pessoa pode chegar ao ponto de se redimir, que é sempre possível uma redenção. Não é a mesma, não. Mas eu acho que tem outras. Eu vejo isso como... Você falou... Pra mim, você descreveu, tipo, um arco de um personagem específico. É que, por exemplo, tantas dessas histórias... Tem muitos personagens que se redimiram de alguma coisa muito terrível que eles fizeram. Mas, assim, na maior parte das vezes, essa coisa terrível foi exatamente matar alguém. E como que a pessoa lida com ela ter matado alguém, por mais que ela tenha uma motivação muito clara. E ainda assim, apesar de tudo,
ela ainda merece essa redenção, ao mesmo tempo que esse foi o problema. Esse sempre é o problema. É sempre uma discussão sobre tirar a vida de outra pessoa. O mangá começa assim. É a decisão do tema de salvar o Johan ou não. A sua mensagem faz mais sentido que a minha mensagem grande do mangá. Por muito tempo eu pensava que a mensagem grande do mangá era trabalho. Tipo, pra mim, quase todos os personagens desse mangá, e claro, tem exceções, mas meio que a força motriz e sempre a grande redenção deles sempre vem por meio do trabalho que eles exercem, o exercício na sociedade mesmo, sabe? Então, o tema, todo o negócio dele é que ele é um médico, tem um advogado, tem um jornalista, tem um detetive, então, tipo, pra mim, nessa releitura eu expando, eu consigo expandir isso um pouquinho mais pra motivos pra viver, no geral, sabe? Motivos pra continuar vivendo no mundo sem Deus. Sem Deus é que eu tô colocando aqui, né? Não, mas a ideia de motivo pra continuar vivendo no mundo que não te entrega motivos pra viver, né? Então... Eu definitivamente consigo ver isso também. Eu acho que você... eu consigo ver isso como tema, não como mensagem, sabe? Eu realmente acho que Monster, ele não tá tentando provar pontos, sabe? Ele não tá tentando discorrer muito profundamente sobre uma mensagem complexa. Eu acho que ele tá muito profundamente. Eu acho que ele tá contando uma história com temática, sabe? Tipo, essa história contém temáticas. Ok, eu acho que eu vou ser menos específico, então, talvez, com o que eu quero dizer. Eu acho que o Urasawa, como autor, é um autor muito humanista, dele querer encontrar o bem ou que cada personagem tá fazendo certo. E é isso que acaba motivando as histórias dele. E é por isso que ele se dedica tanto a contar a história de cada personagem. Então, talvez mais que uma temática específica, seja o estilo de escrita dele. Consegue concordar com isso? Consigo concordar que as histórias dele são, todas as que eu li até agora, são 100% focado em personagem. Sabe? O importante da história, independente do quão grande é o mistério, o mais importante é qual o impacto de tudo nos personagens que ele apresentou. Então, acaba sendo isso. Eu acho que esse tema que eu encontrei, ou que o Judeu encontrou, é baseado nesse carinho que o Urasawa tem por cada personagem que ele escreve, sabe? Encontrar, tipo, o que faz aquele personagem ser como ele é e tudo. Eu consigo discorrer um pouquinho mais. Eu acho que sobre a mensagem que eu encontrei, eu consigo ver isso como uma mensagem também. Eu também consigo ver, mas eu consigo ver as duas, na verdade. Mas eu tô dizendo que eu consigo ver que a motivação do Urasawa é simplesmente encontrar essa faceta de humanidade em todo mundo. E essa é mais do que uma mensagem específica de Monster, é só como ele escreve. Eu não sei. A mensagem de Naruto eu não consigo ver nenhuma conclusão nas coisas que ele diz. Por isso que eu digo que a temática, ele discorre sobre, mas ele não traz uma conclusão, sabe? Ele não traz um objetivo. E eu não sei se precisa trazer também, mas... eu não acho que isso não é um necessariamente demérito. Não é um demérito. É o tipo da história. Eu só acho que... A sua análise é válida. O Urasawa, de forma geral, no meu parecer, é que as histórias dele... quando você espreme as histórias dele, o que pinga é boas histórias de personagens, sabe, né? Não pinga mensagens pra mim, com força, não pinga... O mistério é até interessante, mas ele sempre é meio problemático também, um pouco, porque por conta dessa questão de ser hidra, e sempre o escopo cresce muito, e eu acho que às vezes cresce até demais do que a história precisava. Isso eu acho que não pinga quando você espreme. O que eu acho que espreme é personagem, né? Tipo, espremeu, cai personagem, é isso aí que você vai ter do personagem. Você torcer bastante, aí cai um mistério. Você espremer bastante, talvez uma mensagenzinha. Não sei, na minha releitura eu pensei bastante nesse sentido de encontrar um objetivo na vida, todo mundo, sabe? Essa é uma mensagem recorrente pra mim, pra todos os personagens, e casa pra mim muito com a ideia justamente do Johan como vilão, porque pra mim o grande poder dele no final das contas é que ele é um grande estrategista, é claro, mas também o que dá medo nele em todo mundo é que ele tem essa habilidade de convencer todo mundo a desistir da vida, né? Sim. Em poucas palavras, ele consegue convencer as pessoas a cometer suicídio, porque ele convence as pessoas que a vida não tem motivo, e a ideia de que todos os personagens no final tentam, de sua forma, encontrar um motivo pra continuar vivendo, é o grande tchan pra mim da história. Por isso que eu falei que eu acho que encaixa o que você pegou e o que eu peguei, porque o tema tá sem... Em muitos momentos ele encontra um personagem e dá razões a ele de continuar vivendo, e, tipo, encontrar valor na vida da pessoa, enquanto o Johan
Johan quer tirar, inclusive dele mesmo. É assim que a história termina, né? Ele quer que o tema mate ele pra provar essa visão nihilista dele, que é o conflito final. Não é também, sei lá, é interessante, mano, se tem uma coisa sobre a mensagem que eu tendo a concordar com isso também, é que não é muito profundo também. Não. Acaba pairando bem, porque o mangá constrói esses personagens tão bem que, porra, é da hora, sabe? Mas não é a coisa mais menos profundo pra gente, mais profundo pros personagens. Talvez. Não é muito profundo, mas eu considero, tipo, bastante sincero. Consigo ver essa dedicação do Urasawa em passar essa ideia que é bastante positiva no final das contas. É engraçado, porque eu acho que é um mangá tão não cínico quando você... Apesar de ter tantas cenas tristes e de morte. Uhum. Ele consegue deixar de ser cínico no geral. Eu acho que o Urasawa, ele nunca peca por forçar temática. Tipo, ele forçar a barra na temática, sabe? O que ele tá querendo. Ele força a barra e com certa frequência nas histórias dele em roteiro. Tipo, ele dá umas forçadinhas de barra que você fala assim, caralho, mano, tá bom. Mas eu acho que a importância mesmo que ele forçou o roteiro ali, a importância daquilo, a temática que ele tá trabalhando não é forçada. Não. O acontecimento não faz o menor sentido, mas a reação dos personagens faz sentido caso aquele acontecimento existisse, sabe? Sim. Tanto que a gente teve que, eu não gosto dessa expressão, mas que nem você falou, espremer pra achar uma mensagem. No sentido de que a gente teve que analisar o mangá, porque de fato em nenhum momento ele vira e fala, não, detetive, você tem que sempre encontrar um sentido pra vida, a vida vale muito a pena. Uhum. Voltando agora um pouquinho então só pra estrutura, porque é algo interessante e talvez a grande problemática da gente com o mangá. Uhum. E eu concordo com vocês, falou várias vezes agora já que o mangá às vezes vai expandindo demais, e eu acho que isso é um problema também, mas tem um micro, tem o grande e tem o meio também na estrutura dessa história. Então tem o micro, que é os personagens, tem o grande, que é o grande plot, e tem o meio, que é esses arcos, né? Isoladamente, todos os arcos são meio que uns arcos de começo, meio e fim, com um mistério ali, e pra mim, sei lá, você vê todo o arco que é o negócio lá do Johan travestido, você pegar só aquele arco fechado, é fantástico, cara. O primeiro volume fechado inteiro do mangá é fantástico, sabe? Pra mim, se você separar esse mangá em arcos, grandes arcos, são grandes arcos fechados muito bons. Vocês tendem a concordar com isso? Eu achei que pela sua descrição ia ser exatamente o oposto. Você ia falar que o macro é legal, que o micro é legal e que o médio é meio... sei lá. Sério? Não, meu problema é com o macro. Olha que eu adoro esse mangá muito mais que vocês, eu acho. Mas o meu maior problema é justamente o lore maior de Monster, sabe? Toda essa coisa da mansão, dos gêmeos, lá o que aconteceu com eles e tudo mais que o tema tem que descobrir. Essa parte do passado dos gêmeos e o que eles fizeram, eu acho que o Urasawa se importa um pouco demais e demora um pouco demais pra contar algo que não é tão interessante assim. Enquanto esses arcos, eu acho que todos eles funcionam, muito bem. Sei lá, pegar o arco só do Jeter lá, do menininho. Ou o arco que eles têm que queimar o bairro lá, que tem o prostíbulo e tudo mais. São pequenos arcos bons. O seu problema é com o médio arco, Estranho? Eu diria que é... Talvez o roteiro, pensando em estrutura e narrativa, esses médios objetivos, assim. Eu acho que esses médios objetivos, eles empalidecem em relação aos micro objetivos, sabe? E até o macro eu acho menos. Mas, eu gosto, por exemplo, sei lá, o arco do... Não vou nem pegar o arco da peruca aí, do Johan, porque eu nem lembro exatamente, eu tenho que depois rever aqui onde tá encaixado a cronologia. Mas, por exemplo, eu gosto tem o macro arco, é o tema sendo preso e o tema fugindo. Esse é o macro arco. Eu acho isso ok. Mas eu adoro o advogado. Esse arco é legal pela micro-história do advogado. É legal pelas micro-decisões do tema. É legal pelos caras que roubam carro lá, os caras idiotas que roubam carro por 3 páginas lá. Eles são legais. Então, o micro é muito legal. E eu acho que ele é mais legal do que, a história, o arco em si, sabe? Do cara lá que é cego, que tem um filho, que vem ler. Eu adoro o filho, eu adoro o cego, eu adoro a ideia por trás, mas, o
a sequência de acontecimentos, pra mim, empalidece em comparação a essas pequenas histórias, sabe? Esses pequenos relacionamentos. Eu concordo, mas eu ainda gosto bastante desse meio termo. Inclusive, Eu gosto também. Quando o Judeu falou dos arcos, eu acho que o primeiro que me veio à mente foi toda essa história que culmina na queima da biblioteca. Eu acho essa parte muito marcante pra mim. A questão é que eu acho que eu concordo com você, porque pra mim, um grande diferencial de Monster quanto mangá, a coisa que eu penso, porra, esse mangá é único nisso, é a capacidade do Urasawa em, tipo, em, sei lá, 5 páginas conseguir criar uma cena super memorável de um personagem que você nem vai ver de novo. E, tipo, às vezes são coisas de um capítulo. Eu gosto muito do capítulo do tema aprendendo a atirar e tem aquele cara que matou a mãe da guria que ele toma conta. E tem vários capítulos desse tipo no mangá. Tem vários momentinhos pequenos que eu acho que o Urasawa faz isso perfeitamente. Não, eu concordo, obviamente. Pra mim, o micro é onde o mangá brilha. Mas eu gosto muito do médio também. Por exemplo, justamente aí no arco do Vampiro da Bavária, que você passa o arco inteiro, vai se fuder, mano. O Johan vai matar toda essa galera aí, vai falar que ele é o filho do cara. E aí, tipo, quando rola o twist de que tipo, o Johan foi quem facilitou pro cara descobrir quem é o verdadeiro filho dele, você, eita porra, o que tá acontecendo aqui? É um twist muito bom, pega você muito desprevenido. Sim? Eu gosto, esse é o médio pra mim. Esse é o médio. Esse arco todo pra vir com esse twist e aí depois, é claro, com a queima da biblioteca e tudo mais. Sim. Eu gosto muito disso também. Não tanto quanto, é claro, do micro e dos pequenos personagens, mas eu acho que o mangá faz esse médio muito bem também. Ok, eu aceito. Não vou brigar por isso, porque eu acho aceitável essa visão. O grande problema do mangá aí é no macro mesmo. E quando eu digo macro, é pra onde essa história toda tá indo, né? Sim. Uma pergunta interessante. Eu acho que o problema Claro. Deixando com o que a gente falava antes, o problema tá muito que é escopo. Tipo, o escopo do macro. Eu não acho nem que ele cresce demais. É que eu acho que ele se perde demais. Tipo, em algum ponto eu não sabia o que ele tava querendo responder. Qual era o mistério que ele tava tentando resolver exatamente. Eu também não mais. Sabe? Tipo, eu lembro claramente, quando eu tava folheando, eu lembro claramente que de um momento que o Tema tá fugindo de uma cidade, aí ele tá num barco, aí a Nina vem gritando pra ele e fala assim: Tema, eu lembrei, existem 2 Johans. Eu falei, o quê? Não, peraí, ela falou isso mesmo no mangá? O que isso significa? E eu já sabia o final. E eu ficava, porque isso não dá em nada. Essa não dá em nada mesmo. Exatamente. E aí eu fiquei naquela, Não, sabe, o que ele tá tentando resolver? Sabe, eu já não sei mais o que ele tá tentando resolver. Não, depois que eles se encontram, até um pouco antes que eles se encontram com o Franz Bonaparte lá, o Freud lá, é meio que todo o mistério tá resolvido e a gente só não percebeu. E tipo, não teve tchan nenhum, não teve nada. É só ser tipo, calma aí, tá tudo resolvido mesmo? O que essa galera quer mesmo agora? Ele não precisa mais resolver mistério, ele precisa resolver plot, né? Tipo, ele precisa, eu tenho que parar o Johan agora. Eu vou defender a maior parte dessas coisas, porque acho que a gente comentou no começo, eu acho que a história consegue se mover muito bem pra criar esses momentos de personagem, ir direto de um ponto ao outro, mesmo que esse mistério não seja o grande destaque. O Urasawa consegue mover ponto A de ponto B pra criar essas histórias de personagens. Só tem um momento mesmo, e eu gosto do arco final da vila, eu acho que vocês discordam disso, mas eu vou chegar lá. Mas eu realmente gosto. O único problema de verdade tá um pouco antes disso, que é quando o mistério tá se resolvendo mesmo, que é depois do Tema ter escapado e antes deles irem pra vila, que é quando o mangá tem que começar a resolver todas essas coisas de uma maneira muito convoluta, sabe? E é convoluto mesmo. E é aí que eu não sei mais o que tá acontecendo, porque tem a história daquela organização do Baby que tem alguma relação com o Johan e tem outros personagens indo atrás, e é aí que eu não sei mais quem tá querendo fazer o que ali antes do Johan chegar na vila, que aí pelo menos dá pra entender qual é o objetivo. Então, tem uns 2 volumes ali que eu... Ainda tem momentos bons, porque sempre tem esses momentos pequenos bons pra mim. Mas é um pouco complicado e até chegar no arco final. E o arco final a gente fala depois, que eu vou defender. Não tem... A gente pode comentar já, porque depois a gente vai falar de personagens e, tipo, vai ser relevante isso no final das contas. E, tipo, eu tenho uma pergunta aqui que talvez é interessante, pelo menos a gente pôr o escopo do quão é ruim ou não esse final ser bom ou não. Quão importante pra essa história ser, na cabeça de vocês, boa ou ruim, o final é? O quão essencial era o final ser bom pra vocês considerarem essa história bom ou ruim? Pensando bem, eu acho que bem pouco, ainda mais considerando o que a gente comentou. Quase nenhuma história de personagem acaba se
ficando pior por causa, independente do final ser bom ou ruim. Eu acho que o caso do Monster especificamente, ele precisava de uma coisa que ele precisava fazer muito bem, e ele tinha que construir isso, que era resolução, conflito e Johan tema. Isso necessariamente precisava de uma conclusão. O problema é que essa conclusão, ela acabou passando, e foi uma escolha do Urasawa a passar por isso, passar por entender o Johan. Só que assim, pro tema, entender o Johan é pouco relevante. No ponto que ele tá na história, perto do final, ele tá menos tentando entender e mais, parar. Porque ele já tem algumas conclusões sobre o Johan. Enquanto o mangá, em paralelo, está tentando nos explicar o Johan, com histórias de origem e tal. E eu acho que talvez o problema do Urasawa tenha sido essa, de tentar ir muito a fundo na explicação do Johan. Eu acho que dava pra afastar um pouco e, deixar uma aura de mistério maior. Não precisava ser tão minucioso na explicação. Não, ele é um filho de não sei quem, e aí a mãe fez isso, aí ele foi pro orfanato, no orfanato ele tem, não sei o que. Não precisava deixar um pouco um ar de mistério um pouco maior, sabe? Por que ele fez as coisas? Sei lá, ou deixa assim meio no ar mesmo, por que ele quer, sabe? Não precisa falar, não, eu tenho um monstro dentro de mim, sei lá, dava pra ter afastado mais um pouco, e aí o final é meio isso. Ele tá tão mergulhado no que é o Johan, que eu acho que, sei lá, perde um pouco de força o que ele tá tentando fazer, não sei. Esse é porque, sei lá, esse final é tão convoluto que é até difícil analisar assim. Porque pra mim, o único... Eu não acho tão convoluto assim, sinceramente. Final? É porque, sei lá, pra mim o problema nesse conflito tema Johan, o maior problema pra mim é que, sei lá, nunca teve uma resolução no final das contas. Sim. Teve uma resolução da decisão do tema. Ele decidiu salvar o Johan de novo. Porque foi o que... no epílogo, né? Não. No final, ele faz a cirurgia nele de novo. No epílogo, ele faz a cirurgia de novo no epílogo, né? A gente vê que ele tá cuidando dele ali de novo. Bom, tá certo. Tem o quadro dele lá fazendo cirurgia no finalzinho, né? Por exemplo, pensando no final, o que eu quero dizer sobre, ele foi muito a fundo pra explicar e aí, sei lá, perde força. Eu acho uma jogada de mestre o Johan ser morto por foi morto de verdade, mas, ser pseudo-morto por um cara aleatório. Sabe? Essa é uma puta de uma ideia. Só que ele foi se enrolando tanto que isso ficou meio apagado no que ele tava tentando fazer, sabe? Não sei. É uma ideia boa que eu acho que iria me impactar mais, sei lá, eu soubesse menos o Johan fosse um cara um pouco mais misterioso ainda e aí encerrasse com, não vai explicar porra nenhuma, o Johan morreu aqui. Embora mas, o fato de um cara qualquer ter atirado no Johan não prova o ponto do Johan que ele tava tentando fazer naquela vila? Talvez. Isso tornaria interessante, sabe? Torna interessante, eu acho. Não, mas é por isso que eu tô falando que, sei lá... Eu acho que prova. Qual o objetivo do Johan naquela vila? Não era causar o caos? Ele queria causar o caos, ele queria todo mundo se matasse ali. E é por causa desse caos que ele criou que um cara foi lá e matou ele, não é? Não, porque o Johan trapaceou, ele tava literalmente com uma arma apontada pro filho do cara. Isso não é o caos que ele criou. Eu acho que isso comunica muito, então, no final das contas. Isso é um exemplo de ser convoluto. A parte importante, pra mim, é justamente que o tema confrontou ele e no final de tudo, ele não atirou. Ele decidiu. A decisão do tema foi salvar o Johan de novo, depois de todos os 18 volumes. Mas ele não decidiu se ele ia atirar ou não. Né? O cara foi lá matar antes dele decidir se ele ia atirar ou não. Mas eu legitimamente acho que isso não importa. E eu acho que o cara ter atirado é outra história que acaba sendo diretamente relacionada ao Johan não ter... Ele tava, ameaçando e o cara era um cara qualquer. E acaba criando essa falta de planejamento do Johan no último momento. Porque ele não queria isso. Ele queria que o tema atirasse nele. Eu sei. Ele não conseguiu. Mas é por isso que é convoluto pra mim, porque, sei lá, não queria entrar tanto nisso, mas por isso que pra mim essa vila foi um problema no final das contas, porque parece que era uma outra história paralela que eles quis enfiar nessa resolução final e as mensagens acabaram... Um exemplo que eu acho que seria... demais. Dava pra fazer essa mesma história da vila, mas tornar ela um pouco mais relevante. Pega aquela turminha que o tema conheceu, que era, morava um monte de sobrevivente lá, aleatório. Faz essa zona que ele vai fazer onde essa galera mora. Dá um pouco mais de significado com o resto da história. Parece que, ele começou a jogar
roteiro diferente, começou um arco pra, tipo, ele tá no meio de um arco pra encerrar a história inteira, sabe? Eu vou começar um novo arco pra encerrar a história. Você já tem as peças necessárias pra encerrar a história, sabe? Esse é o meu problema maior com essa vila também. Que começou algo novo pra encerrar a história inteira. Sim, exatamente, perde um pouco de impacto, porque, sei lá, dá pra trazer um ou outro personagem novo, mas sei lá, trazer uma vila inteira nova, sabe? Eu vou discordar, porque tudo bem, eu entendo, mas eu gosto da ideia do Johan Take, porque o Urasawa, se ele criasse algum personagem que a gente já viu, eu acho que não funcionaria igualmente, porque o objetivo é mostrar todo esse contexto novo e mostrar como o Johan causaria o caos em algo que a gente não viu ainda. Pra mim, isso é o onde ele causaria o caos em algo que eu aceito como algo que está pacificado. Tipo, a vila daquelas pessoas, amigos sobreviventes lá, entre eles eram um local pacificado. Se o Johan fizesse um caos ali, aí eu ia falar, caralho, o Johan é foda mesmo. O Johan é o bichão. Agora pegar uma vila que eu nem conheço, sei lá, vai que todo mundo já era escroto naquela vila. Não sei, não conheço. É que, sei lá, eu não quero vir aqui reescrever o mangá. Mas o meu problema é esse. O cara começou uma história nova pra terminar o mangá. O ideal seria que tudo culminasse pro que a gente tá... É uma hidra, sabe? Todas as cabeças tinham que estar apontando pra um lugar agora, sabe? E não apontaram. E é por isso que quando a gente descobre quem é o Franz Bonaparte ali, aquele Freud, eu nem sei o que significava mais aquilo, sabe? Eu já não entendia o que era importante nisso, sabe? É que tudo que o Johan faz pra essa vila combina tanto com todas as ideias que a gente teve nele no mangá até então. Esse conceito dele querer ver caos como se fosse uma, vilazinha de formigas. E no começo do mangá ele fala que o objetivo dele é ser a última pessoa viva na face da Terra. Ele usar isso tudo pra causar o caos nessa vila distante, pra mim faz muito sentido com o que ele quer fazer. O cara tava lá também, tem esse detalhe. Eu acho que pelo contrário, porque, ele já sabia que em pequena escala ele sabia fazer isso, sabe? Ele já fez loucuras bizarras em pequena escala. Faria algum sentido ele começar a subir um pouco essa escala. Mas não sei, enfim. Bom. Tudo pra dizer diferentes sobre esse final, Pra dizer que não sei se existir esse arco não é ruim, talvez o setting dele, talvez a proposta dele não tenha sido tão interessante. Mas fica uma vibe anticlimática no final das contas, quando você termina esse mangá. Eu acho que só por ser polêmico isso, eu acho que já diz que ele não foi certeiro no que ele fez, sabe? Só de ser polêmico bastante pra gente ter odiado, pra gente ter gostado. Bom, tudo bem, eu acho que a gente vai ter que discordar nessa. Mas uma coisa que você... Porque pra mim, mesmo isolado disso tudo, eu ainda acho que essa história da vila tem aqueles vários momentos micro que o Urasawa é muito bom. Eu quero saber se vocês concordam com isso, pelo menos. Tem a história do Grimmer e do Lund, toda essa finalização. Grimmer sim, Lund não. Lund eu também não tava muito na vibe dele no final. Quando a gente falar do Lund, eu tenho coisa pra falar. Ele apresenta desculpa pro tema. Essa é a única cena boa. Essa é a única cena boa dele, nesse final. De resto, ele não sabia muito do que tava fazendo lá, não. Pois é. Só uma última coisa, então, antes da gente partir pra personagem. Uma coisa que eu não queria deixar embatido é o cenário do mangá. O mangá inteiro se passa nessa Alemanha dos anos 80 e anos 90. É algo tão específico pra um mangá e algo que, sei lá, se não fosse o Urasawa, eu ia pensar, a pessoa não vai fazer isso direito. Mas o cara consegue, sabe? Em nenhum momento eu tô pensando, um japonês escrevendo uma história na Alemanha, sabe? É uma história que se passa na Alemanha e os personagens estão ali. Ele tem um jeito bem específico e interessante de representar etnias. Eu gosto muito de todo esse cenário que ele construiu. Eu gosto de como o Urasawa, em arte, ele representa muito bem características físicas. Eu acho que ele sabe dar uma característica física para aquele personagem que é marcante, que você vai ver ele de novo, você vai saber quem é ele, mas sem ser caricato, sem ser... é uma pessoa. Você olha ali e você reconhece. E o ponto que eu ia falar, só para finalizar termos de estrutura, é que eu sou um ferrenho crítico conhecido de coisas que eu acho inútil pra história. E isso poderia ser uma grande reclamação minha aqui em Monster. Mas eu não consegue ser, porque o Urasawa, ele faz muito bem pendurar uma história completa de um personagem
que a gente não conhecia, que sai do zero e vai a alguma... Tipo, não vai até o fim, vai até alguma coisa, às vezes vai até o fim, às vezes mata um monte de gente também. Mas, tipo, pendurar uma história aleatória de um cara na história e funcionar, tipo, não parecer forçado, parece realmente que foi um período que cruzou ali o nosso enredo com a história dessa pessoa e aí eles se separaram, sabe? Eu acho que ele faz isso com uma maestria muito boa. Os fillers são as melhores partes desse mangá. São excelentes partes. Os personagens que eu mais gostei são personagens que, tipo, entrava e saía. Os personagens que eu acho mais interessantes. Sim. Que logo no comecinho, por exemplo, sei lá, o cara que é o ex-militar ali, que tem a menininha que mora com ele. Porra, que personagem da hora, incrível, sabe, a história dele. Sim, a história do cara que ele era policial e aí o problema com o alcoolismo, separado da esposa. Puta história desse cara, mano. Isso é bom pra caralho. Puta história boa do caralho. Essa, inclusive, pra mim é a minha parte favorita do mangá inteiro. Essa morte me doeu e eu conheci o cara um volume, sei lá. Pois é. Não, é impressionante isso. E vende tão bem o personagem do Johan, né? Porque a gente viu esse volume inteiro, o cara lutando, sabe? Contra tudo e todos e conseguindo. E em 3 palavras ali, o Johan entendeu ele completamente e convenceu o cara a se matar. Sim. Só mais um último exemplo que eu acho bom é daquele cara que matou o pai da Nina, os pais da Nina. Ah, e, tipo, sim. Do nada volta esse cara, e aí, tipo, ele tá morando super feliz com outro relacionamento, né? Tipo, nada a ver, ele tem uma história 100% diferente ali e se encaixa de novo na história, sabe? Tipo, é muito bom. Além de explorar muito bem como ele se sentiu depois de tudo, né? E como que ele reage à volta da Nina na vida dele. Sim. Como ele só tava fazendo um rolê específico ali, tipo, ele, sabe, eu não quero mais saber de ninguém, eu não sei quem é o Johan, sabe? Foda-se. Quero continuar minha vida aqui, mas não consegue. Nessa parte eu gosto muito da diferença, que o tema vai encontrar o outro cara que se fodeu na vida, né? Virou um drogado e tudo mais. E acho fascinante essa coisa, né? Que os dois estavam lá e cada um foi pra um caminho totalmente diferente. Enfim, eu só quero falar a minha coisa também, porque a gente não vai ter tempo. Eu não tenho muito o que comentar disso, então, porque eu não sou bom nisso. Mas eu acho incrível a quadrinização do Urasawa nesse mangá, porque ele tem uma qualidade de fazer essas páginas, tipo, meio silenciosas, melancólicas, que dão um tom pra a finalização da história de cada personagem, sabe? Eu não consigo descrever muito bem, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. Ele dá uns shots, tipo, abertos dos personagens meio olhando pro nada, depois que aconteceu alguma coisa muito dramática. Sim. Ele consegue causar essa atmosfera tão bem pra cada uma dessas historinhas. E é isso que eu tô falando, que ele consegue em 1 ou 2 páginas transmitir esse sentimento. E eu fico muito satisfeito com isso. Ele estabelece clima muito fácil. Clima de ambiente, sabe? Como tá essa situação, o que ela representa? É um momento de descontração, é um momento melancólico, é um momento triste, é um momento alegre. Tipo, você pega muito fácil, sem ser forçado, sabe? Sim. Ninguém precisa falar, eu estou muito feliz, pra você ver, essa pessoa está feliz, sabe? Eu lembrei de outra coisa, desculpa. O Judeu falou do setting de Monster, e outro detalhe importante é que eu acho fascinante também, como além da parte geográfica, o Urasawa usa a questão política do contexto de fechamento aberto da queda do Muro de Berlim e tudo mais. E é muito relevante para toda a história e é bem detalhado em como isso está influenciando todo naquele contexto. Tem, tipo, os não-nazistas, tem a pessoa dos ex-governos socialistas, tem os líderes de governo, de finanças, e é tudo relevante para como que aquela história pode funcionar naquele ponto do mundo. Todo negócio do Grimmer lá é que ele era um ex-espião, né? O setting na Alemanha não tá ali só por é daorinha, sabe? Faz parte constante da história, assim. Faz parte constante e faz parte elegantemente da história, sabe? Sim. Não se sobrepõe ao enredo. Ele complementa o enredo. Acho isso importante. Beleza, vamos falar de personagens agora então. A gente, pelo menos aqui, pensei em 5 e a gente, se vocês quiserem adicionar mais um no final, a gente pode comentar. Fala aí quem são os 5 só pra dar o check aqui na minha listinha. Do menos pro mais importante: Grimmer, Longe, Nina, Johan e Tema. Beleza. Era isso mesmo que você tinha pensado? Mais ou menos, o quinto é variável aí, né? O quinto é o Dieter. Pode ser o Dieter, pode ser o
Assim. Pode ser a Eva. Pode ser a Eva. Acho que a Eva talvez até mais que o Dieter, mas... O Dr. Reichman, que é... Eu adoro ele, que personagem carismático. Tem o doutor, tem o advogado. Eu não lembro mais qual é qual. Tem o doutor que é, tipo, especialista em análise criminal e tem o doutor, tipo, terapeuta. Gillian. Eu gosto muito dos dois. O Gillian e o Reichman. O Reichman, eu não sei. Aí tem o Detetive Suki, que é o... Detetive... minha anotação aqui é Detetive Suki Sucks. E você tem razão. Mas vamos lá, então vamos... Vamos começar pelo... Do menos pro mais importante, então, com o Grimmer. Então vamos inverter essa ordem, porque o mais importante é o Grimmer. Nossa. Se o cara conseguiu fazer um personagem que eu olho e falo assim, porra, parabéns, cara. Esse personagem, você fez ele do jeito que precisava, você parou com ele na hora que você precisava, você falou tudo que você precisava com esse personagem, não pareceu forçado, excelente, assim, tipo, esse personagem é excelente pra essa história, uma adição excelente no meio da história, porque foi lá no 9 que ele aparece. Pois é. Cara... espetacular. É o que tem pra mim o arco mais redondo de todos também. Tem um começo, meio e fim ali, e o fim vem no momento que tem que vir mesmo e termina, né? Tipo, o cara morre, é isso aí. Sim, ele ganha muita profundidade dentro da história, né? E ele ganha essa profundidade em como ele interage com os outros personagens ao redor dele, né? Com o tema, depois com as crianças, com o cara que tá, tipo, refazendo o experimento, mas é, tipo, pra agora ser um pai decente para as crianças. Eu gosto muito de como ele reage a isso. Eu adoro que a história começa com esse personagem super carismático logo de cara, sabe? E ele entra, falando, né, de pequenas histórias, ele entra pra mim numa das favoritas, que é do ex-diretor que tá criando as crianças direito agora, e tipo, já entra um mega conflito nesse personagem, e ele resolve tudo com elegância e com sutileza, ele é cool. E, tipo, depois de a gente se apaixonar por esse personagem, pelo carisma dele, o mangá fala, todo esse carisma dele é uma mentira, esse cara não sabe sentir mais nada. Porra, vai se foder, isso é muito da hora. Sim. Magnífico Steiner. E no final, eu acho a cena final dele, tipo, incrível, que ele fala que tá, tipo, triste, e é porque... Ele não tá triste porque ele tá morrendo, ele tá triste porque ele conseguiu sentir tristeza pela morte do filho dele. Isso me pegou de jeito. Realmente me pegou de jeito. O que eu acho interessante nisso que a gente falou sobre construção de clima, né, de atmosfera do Urasawa, o quão isso funciona de uma forma, assim, incrível pro Grimmer, que é, quando a gente vê ele parece que é só esse cara que é meio bobalhão, né, esse sorriso meio normal, tipo, de sorriso fácil. Quando você entende, quando ele explica os motivos dele, tipo, é exatamente o mesmo desenho. Ele literalmente está desenhando o mesmo rosto. E ele tem 100% de outra mensagem. O exato mesmo rosto de personagem. Isso é muito bom. Inclusive, você comentou da morte do filho dele, e é porque assim, eu comparei esse mangá um pouquinho com o Naruto, e tipo... Por zero motivos. Mas é porque se tem uma coisa em comum entre os dois, é que um tiquinho de excesso de flashback demais. Todo maldito personagem tem um flashback. Eu adoro que em nenhum momento ele tem uma cena dele olhando pro cadáver do filho e, sei lá, alguma coisa, e nada acontecendo. Ele só fala, tipo, meu filho morreu e eu não consegui sentir nada. Em nenhum momento tem um flashback dessa cena acontecendo. Ele só comunica isso pra gente. A gente entende o personagem por isso. Eu gosto muito que esse flashback dele nunca foi mostrado. E poderia ter mais disso nesse mangá, eu acho. No caso dele, funciona tão bem, né? Já que a ideia é justamente que ele não sente as emoções e tudo. E é muito bom também porque a gente sabe essa história dele, a gente sabe que ele foi do orfanato. E quando a gente descobre isso, cria todo outro contexto em como ele reage àquelas crianças, né? Como ele traz as crianças que ele encontra. Aquela criança que o Johan manda pra vila lá das prostitutas, e como ele fala pra ele continuar vivendo. Ganha tudo muita força quando a gente sabe a história do Grimmer. É bom demais, cara. Além dele ser, tipo, um personagem super divertido, tipo, ver falando mesmo. Nesse nível, ele é super divertido. A introdução dele é uma das melhores desse mangá, ele encontrando o tema. No trem, né? Ele é muito bom. Ele adiciona esse negócio dele ser espião, adiciona muito pro negócio, pro thriller, né? Do mangá. Né? Tipo, ele tá sempre fugindo, ele tem sempre as sacadas. A cena dele sendo torturada é boa demais também. Dele sendo torturado. Tortura com o trim de cortar a unha, vai se fuder. Tortura filho da puta. Esse cara é bom,
excelente personagem. Esse é irreprimível, a participação dele na história. É bom mesmo. Se tem um outro que é um bom personagem também, mas que não tem esse... Reprimível? Mais reprimível. É o Inspetor Lunge, que é um bom personagem, mas eu não soube onde terminar com ele. Exatamente. Eu acho que ele criou esse personagem, amarrou ele na história de uma forma muito boa, deu profundidade pra ele com o relacionamento da mulher com a filha, e ele sempre dá uma salpicada nisso de vez em quando, né? Mais pra frente a filha manda alguma coisa pra ele, e aí ele ignora, e mais pra frente ele nem me chamam mais, sabe? Tipo, tem uma evolução interessante. Sim. Só que eu acho que aí o Urasawa falou, caralho, o que eu vou fazer com esse cara agora? Tipo, qual que é a conclusão desse personagem? Como eu amarro ele na disputa do tema com o Johan pra funcionar? E eu acho que ele não conseguiu fazer isso. Eu acho que ele não conseguiu tão perfeitamente quanto o Grimmer, mas eu vou defender que ele passou por uma mudança graças a essa história toda. Que ele tem um momento que ele tá só obcecado com um tema, mas ele acaba no final, até por causa do encontro com o Grimmer e tudo mais, ele participa de ajudar aquela vila, e ele meio que volta a uma dedicação mais humanitária da coisa e não só se preocupando em caçar um assassino, sabe? Ele vira um detetive mais... Então, é justamente porque eu não vejo isso acontecer mas de forma forma natural. Ele descobriu que ele estava errado com o tema, né? E foi uma parte tão importante, era tudo que ele estava vivendo. E eu acho que ele percebeu isso. E ele viu que tudo que o tema estava fazendo era real. Eu concordo, eu só não vi ele percebendo. A história só me falou que em algum momento ele beleza, agora o tema é um cara ok. Foi muito um estalo, eu acho que do jeito que tava construído não dava pra ser um estalo, tinha que ser um processo, eu acho. E até 2 volumes antes, ele ainda tá falando, não, o tema tem duas, não existe o Johan, é sua mente, cara. Não, eu acho que no final ele já tava, ele falava que o negócio das férias dele, mas ele tava, pra mim, eu sempre interpretei como ele tava meio que não mentindo pra ele mesmo, mas ele tava só não verbalizando ainda, porque quando o tema foi preso, ele meio que dá uma dica pra ele. Nesse momento ele já sabia que que o tema era inocente. Mas ainda, não, ele sabia que o Johan existia, mas ainda ele tava naquela, mas o tema ainda, eu tenho que pegar o tema ainda. Sim, mas ele já tinha mudado o ponto de vista dele, só que ele ainda tinha que meio que ofuscar isso porque ele, por exemplo, ele mantinha aquela ideia, eu não tô fazendo meu trabalho, eu tô de férias porque eu tô fazendo algo diferente do que eu tava fazendo antes. Eu tenho que justificar isso pra mim mesmo. E eu acho que isso funciona. É porque quando eu paro pra pensar no grande negócio dele, ele se encaixa e desencaixa um pouco na minha mensagem de, encontrar o objetivo da vida. Porque, desde o começo ele parece o personagem que mais sabe qual é o sentido da vida dele, que é ser o detetive, sabe? Ele é o cara que a profissão dele, a vocação dele é a vida dele. É por isso que ele vive, é por isso que ele respira. E ele vai até o final pra fazer isso. Só que, quando ele descobre que o tema, que era o grande obsessão dele, na verdade é inocente, tudo cai por água abaixo. E aí isso se resolve, na verdade, só no epílogo, quando a gente descobre que ele largou a profissão de detetive, foi virar professor de policial e agora tá voltando a conversar com a filha dele. Isso é interessante pra mim, essa ideia de que ele parou de ser detetive, porque esse era o sentido da vida dele. A ideia final pra esse personagem é que você pode encontrar outro sentido depois de achar um. O problema disso é que nunca é algo muito ativo por parte dele, essa mudança. Ele meio que só descobriu que o tema é culpado e aí é no epílogo ali, meio que de canto, que revela que ele mudou. É meio esquisito. É meio que parece que ele mudou porque ele não teve opção. Sabe, ele, agora que todo mundo sabe que não é o tema, então eu vou ter que desistir de ser obcecado por ele, sabe? Não parece que foi uma conclusão que ele meio que chegou, parece que foi uma conclusão que jogaram ele nela. Não é uma mudança interna que veio dele, sabe? Exatamente. Eu acho que é um pouco uma mudança interna, sim, mas eu entendo. Eu ainda acho que funciona, como um todo, a história dele. Ele é um personagem importante que, no geral, tem ótimos momentos constantemente, mas eu acho que é só em comparação, acho que o Grimmer tem, de fato, uma finalização bem superior. Um personagem de outra mídia, de outra história que eu relaciono bastante com o Lund, por algum motivo, sempre que eu penso nele, eu penso também nesse personagem, ele é o jurado
sei lá, 5, 6 do 12 Homens e uma Sentença, o 12 Angry Men, que é o cara que é o de óculos, que ele é metódico. Então, tipo, ele antagoniza o personagem principal na história toda tipo, não por maldade, ele antagoniza porque na metodologia dele é 100% lógico aquilo. E enquanto no 12 Angry Men é uma coisa que fala assim, ó, com isso aqui a sua lógica está errada. E o cara fala, pois bem, minha lógica está errada, então você está certo. Eu acredito nisso. E eu acho que faltou esse momento pro Lunge, sabe? Tipo, algum momento que alguém falasse isso, ou ele percebesse isso, ele falasse, não, ok, eu estava errado, eu calculei errado e vou encarar agora as consequências em relação a isso. Eu não vi isso acontecer e por isso que eu achei barato. Porque ele é um personagem que ele é tão metódico que ele precisava da conclusão partir dele. E a conclusão parecer vir de fora, eu acho que enfraquece o personagem. É um pouco sim, eu concordo. Sabe o que... não tem relevância, mas sabe o que... Eu acho que quando você falou que te lembra um personagem, eu achei que você ia falar o Kimblee de Fullmetal Alchemist. Nossa, não. Eu sempre olho pra esse personagem e ele me lembra o Kimblee, detetive de Fullmetal Alchemist, sabe? Eu não acho que ele é tão cuzão assim. Não, ele não é nem um pouco. Não. Eu acho que acaba entrando no conceito de redenção toda essa história dele que eu comentei, mas não é exatamente... Eu concordo que não é a melhor coisa. Não é o melhor arco de passagem. Mas, pra terminar, tem um detalhe. Acho que a gente passou isso de passagem no Grimmer, mas o Urasawa é tão bom em criar, tipo, essas coisas superficiais de personagens, sabe? Eu acho ele tão bom nisso, os detalhezinhos de como o Lunge fala com as pessoas, o trejeito dele de digitar. Ele é um bom personagem de primeira, assim, de primeira impressão. E ele continua tendo presença a história inteira. Ele é bom. Toda a cena que ele tá é interessante. Eu adoro a cena dele conversando com o advogado. Que ele meio que faz o advogado se entregar de que o pai dele era espião, sim, no final das contas. Sim. O Urasawa consegue tipo, jeitos de falar pra cada personagem, sabe? Que são bem únicos, eu respeito isso. Esse trejeito da mão dele é um negócio da hora. E sempre é um detalhe bom. E sempre que tem um quadro, sempre... Eita porra, esse personagem. Inclusive, acho que um dos meus momentos favoritos do mangá é quando ele entra no quarto que o Johan tava usando naquela universidade. Ele não consegue, porque não tem dado nenhum. Eu amo essa cena. É boa. Eu gosto do trabalho detetivesco dele, de uma das primeiras histórias, que ele tá falando assim, eu sou assassino, que ele faz sempre isso, né? Eu sou tal pessoa. E aí, tipo, eu sou assassino, por que eu parei aqui? Aí ele vai olhando em volta, ele olha e vê o espelho, ele... Sim. Depois o tema faz o mesmo, é bom. É muito bom. Inclusive toda a ideia dele, da obsessão do tema dele, esse é um momento bom desse personagem. Que ele começa a querer virar japonês e, tipo, ele começa a comer comida japonesa e tudo mais, porque ele quer entrar na Psyche. É um pouco cringe, mas... Não, é cringe pra cá, mas eu acho que era o objetivo esse mesmo. Sim. Porque é tão que nesse momento é que ele joga fora uma chance de encontrar o neto, que a filha chama ele. Sim. Ok. Próximo personagem aqui é a Nina. A Nina, eu acho que ela tem nela alguns dos problemas de Monster, a meu ver, eu acho. Mas ela tem nela uma das melhores qualidades também, ao mesmo tempo. Deixa eu já falar do ruim, então. Porque eu acho que ela acaba sendo uma representação da necessidade de construir um mistério muito grande do autor, e aí ele resolve que pra ele fazer esse mistério continuar sendo mistério, porque ele não pode nunca revelar nada pra gente, é fazer essa amnésia seletiva. E eu acho que isso é tão barato como roteiro, uma amnésia seletiva, sabe? Tipo, do nada ela lembra um trechinho, só que é só importante pra aquele micro avanço do plot que teve naquele exato momento. E ela vai só lembrando bem convenientemente na hora que aquelas coisas estão sendo reveladas por outros meios, sabe? Ela vai revelando junto. Nunca é ela lembrar de alguma coisa que avança a história. Alguma coisa avança e ela em paralelo está lembrando de alguma coisa que encontra lá na frente, sabe? Eu concordo. Inclusive eu acho que a Nina tem um problema que ela tá envolvida demais nesse lore e acaba, tipo, tirando um pouco do personagem dela, porque tem um momento da história que ela só existe meio que pra causar esse drama e, tipo, que caralho isso aconteceu? E ela gritando de... Mas ao mesmo tempo, eu acho que não é tão barato assim, porque o mangá vende... Pra mim, o mangá vendeu muito bem esse trauma dela. Tudo que ela passou na vida dela, eu consigo entender por que ela reage assim a cada evento e por que ela tem esse problema com a memória. Eu acho que o mangá conseguiu construir essa ideia. Eu concordo por motivos diferentes, na verdade. Eu acho que não é tão problema... Porque toda vez que algum twist relevante à história acontece pra ela, é interessante como isso afeta a motivação e ou a personalidade dela naquele momento.
sabe? E dessa personagem toda feliz, com uma família, pra uma pessoa que tá disposta a matar todo mundo, pra uma... Até o twist meio que bobo da ideia de que ela que criou o Johan é bom do jeito que modifica ela, porque você sente ali mesmo, tipo, ela tá quase se matando ali porque ela descobre que o Johan existe por causa dela, porque foi ela que foi levada por plano do Johan. É fantástico isso, sabe? O jeito que modifica a personagem. Enfim, eu acho que como personagem ela é interessante, mas eu acho que na hora que ela precisa servir ao roteiro, ela acaba dando uma arrastada no roteiro. Ela não avança o plot com a força que ela deveria avançar o plot, porque, tipo, ela é tão central. Tipo, algumas coisas tinham que avançar por conta dela. E parece que ela acaba não empurrando muito no final das contas. É isso que eu falei. Os momentos que ela empurra o plot não é meio por conta dela, é por causa do que ela lembra ou por causa do que aconteceu com ela. Vocês têm razão. Ela acaba perdendo. O que é uma pena, porque em questão de personalidade, em questão de, tipo, jeito, Sim. ela é um personagem super interessante. Super interessante, como o Judeu falou, com mudanças que são interessantes também. Né? Toda vez que ela muda é interessante. E tem uma coisa nela que é diferente dos outros que a gente falou, e acho que isso vai ser verdade dos dois próximos. Ela tem os arcos dela acabam sendo arcos de influenciar os personagens ao redor dela, graças às atitudes dela, que é o mesmo que o tema faz e o que o Johan faz, só que negativamente. Ela participa dessas histórias e ela participa pra alterar como outro personagem vê o mundo. Tipo o cara que matou os pais dela, ou aquela amiga da faculdade e tudo mais. Ela tá lá pra ser essa figura que representa outra coisa. E eu acho interessante esse tipo de personagem também. Eu concordo. Mas é porque, tipo, sei lá, agora quando eu tô parando pra pensar, eu não sei se eu tenho muito o que falar dela. Sim, acho que foi honestamente, acho que foi uma das partes mais decepcionantes dessa leitura. Ela faz menos coisa do que eu lembrava. E acaba sendo mais pro começo. Ela tem, tipo, aquela parte do bairro das prostitutas que ela ajuda a pessoa que ela encontra falando pela torneira. A própria introdução dela, que ela descobre, relembra de Johan. Ela tem esses momentos muito bons no começo da história. Um problema dela, talvez, é que... É porque... Ela é tão carismática, tipo, o bom dela é que, e é por isso que a gente, sei lá, fica meio decepcionado quando não tem muita coisa pra falar dela, é que ela é tão carismática, né, e tipo, é uma personagem divertida de ler, mas é porque, talvez de quase todos os personagens principais da história, ela é meio que a menos cinza, talvez, sabe, com menos conflito interno, ela tá meio que sempre resolvida, e você tá convencido que ela tá resolvida mesmo, sobre o que ela quer fazer, e talvez nesse sentido acaba não sendo tão interessante. Pro tipo mangá que é Monster. Sim, de fato. Eu gosto da interação dela com o tema, que os dois meio que querem impedir o outro de fazer o que eles vão fazer. Isso é da hora. Eu gosto dessa relação que os dois criam. Mas, ela acaba tendo menos a dizer. Mas é uma pena. É uma personagem extremamente carismática. A historinha dela no epílogo, dela ter passado na faculdade me deixou, tipo, tão genuinamente feliz, sabe? Eu fiquei tão feliz por ela. O epílogo dela é o mais wholesome e o que te deixa mais feliz de todos, isso eu concordo. E parece super earned, né? É super merecido que, depois de tudo que ela passou, não parece forçado nem nada. Você fica, de fato, feliz. Eu adoro que mostra o Estranho tem razão quando ele diz que ele sabe fazer personagens memoráveis no design, porque aparece aquele professor dela que literalmente apareceu em 2 páginas só. E você lembra dele? É o mesmo cara que deu a bronca dela da última vez, é verdade. Não, e ele fala de um jeito parecido. Você consegue até reconhecer no jeito que o diálogo é escrito. É muito bom. Beleza, agora a gente tem mais 2 grandes personagens. Vamos começar pelo Johan mesmo. O que vocês acham dele no final das contas? Tipo, sei lá, quer saber? Eu vou começar essa. Acho que independente do final dele, se é bom ou se é ruim, se é um epílogo, não sei o que, o cara conseguiu escrever um vilão do caralho, sabe? Pra mim não é à toa que o pessoal sempre menciona Johan como um dos grandes vilões da história do mangá, porque, caraca, ele faz um trabalho tão bem de esconder esse filho da puta o tempo todo, e aí quando ele aparece, você fica, ai, caralho, esse filho da puta. O Johan é meio fascinante, que ele é um vilão, ele aparece pouco na história, ele não tem tantas aparições tipo, reais, mas ele tá sempre movimentando as ações de todo mundo pelas sombras, e isso
é muito interessante. Ele tem dois, pelo menos na grande primeira parte, até metade, até a parte lá do cara que lê. Ele tem, tipo, dois momentos, que um é, ele assusta pela ausência, que é ele não está lá e fala, caralho, onde ele está? O que ele está armando? Essa presença invisível está armando. Tipo, eu nunca consigo achar essa presença, eu não sei onde está esse cara e ele tá fazendo alguma coisa. E aí ele assusta quando ele tá presente, quando ele tá do lado do velho, assim, caralho, o que esse cara tá fazendo aqui? Olha essa merda, sabe? Tipo, eu acho que pra ele funcionar tão bem dos dois jeitos, tem que ser muito bem feito, sabe? Sim. No começo da história que vai rendendo na biblioteca, que é do velho, ele tem todo a trama do cara, que é filho do cara, tentando encontrar o leitor da quinta-feira e tudo mais. E aí no final a gente descobre que não é o Johan. Umas páginas depois a guria apresenta o Johan como outro cara. E tem tipo. E é uma página super. Se você fora de contexto, é uma página super normal. É o Johan mostrando a mão pro cara apertar. E ele só que dá um puta susto na gente que ele reapareceu. O Johan, inclusive, ele é o único vilão que ele pode se dar ao luxo de usar o próprio nome, embora não seja o nome dele de verdade. É tipo, o cara, ele poderia muito bem só usar um outro nome ali. Mas ele não, eu sou o Johan. Eu sou o Johan Liberty, inclusive. O nome sobre o nome. Ele encontrou uma família que ele poderia usar o mesmo nome de novo. Pois é. É verdade, né? Tipo, ele é tão foda que ele não mudou o nome, né? Ele continuou com o nome. Tipo, existe essa figura aqui, o tal do Johan. Não, o Johan não existe. Tipo, qualquer um poderia pesquisar, porque ele fala o nome dele pra todo mundo. É verdade. E o mangá vende muito bem todos esses momentos de manipulação dele, ou de assassinatos e tudo mais. A gente consegue entender como que ele conseguiu fazer o que ele fez. Eu não sei se... Não perfeitamente, a gente não entende o detalhe do que ele fez. A gente acredita que ele fez, sabe? Eu acho que uma suspensão de descrenças ali. Exatamente. Que nem, pra mim, uma das maiores de todos é no primeiro volume. Que, tipo, como é que ele arranjou aquele, eu não sei. aquele saco de bombom? Eu não tenho a mínima ideia de como ele no hospitalizado conseguiu. Bom, acho que desde aquela época ele já tinha conexões com o Bonaparte e tudo mais, então é possível. Mas pensando em retrospecto, eu também pensei nisso. Eu acho que quando tenta justificar muito de forma mais direta, enfraquece um pouco o Johan. Eu acho então que o autor ele ganha quando ele vai no sutil do Johan. Com essa coisa. E eu acho que talvez um dos incômodos é esse no final da história, sabe? Bem no finalzinho lá, quando ele tá enfrentando o coisa, ele vai pegar a arma pra atirar na criança, sabe? Tipo, é muito não Johan isso, sabe? Ele sei lá, é que eu acho que o problema é que do jeito que o autor cavou, era difícil ele construir o conflito que o tema, ele precisava de fato tomar uma decisão muito complexa se ele vai atirar ou não. Porque se o Johan não tivesse ameaçando ninguém diretamente, ele poderia só não atirar no Johan, sabe? Se o Johan só tivesse lá parado. Então tinha que colocar numa situação que forçasse o tema a ter que decidir se vai atirar ou não. E aí eu acho que pra isso deu uma forçadinha na personalidade dele. Tipo, nesse final, em vez de ser uma luta de embates, virou meio que só um problema de trolley, sabe? Você mata o Johan porque ele vai matar muita gente, ou porque... Não, era mais filosófico do que isso. Mas eu acho que é uma forçada um pouco diegética, assim, porque o Johan queria forçar o tema a tomar essa decisão. Então ele acho que ele ter que forçar a barra acaba representando meio que essa derrota ideológica junto de tudo, junto com ele ter que ser salvo no final. Eu concordo com isso também. Eu concordo com os dois pontos, apesar de tudo. Eu sou estranho, esse é meu ponto. Eu sou um pouco estranho esse final. Porque mesmo que tenha alguma explicação, ainda dá um gostinho estranho, justamente porque ele é esse cara que ele tava sempre tão à frente, que sei lá, ele ter que recorrer a usar um refém, não é o Johan. O Johan não precisa de refém, o Johan tá muito à frente, sabe? É que conversando aqui, tipo, eu acho que ele funciona exatamente na regra do monstro de filme de terror, sabe? Que quanto menos você mostra o monstro, melhor, né? Porque quando ele aparece, e aí que te dá um susto de verdade, né? E é bom, o Johan durante uma HQ inteira é bom justamente por causa disso. E ele, quando ele aparece com mais frequência lá no final, aí fica meio meh. E justamente a cena que a gente elogiou do detetive particular lá, dele convencendo o cara, é
muito bom quando ele fica acusando ele, o cara vai negando, ele continua. E a última página dessa interação toda é só uma página inteira do Johan dando whisky pra ele, que é uma bebida, e corta, sabe? E você sabe o que aconteceu ali. Precisa mostrar mais nada. Inclusive, você nem sabe também. Você pode ter a teoria que, tipo, o Johan pode ter empurrado. Pode ter empurrado, não sei. É o não saber, sabe? Que torna tão mágico a presença dele. Tem outra coisa que eu acho interessante, relendo o começo do mangá, que tem vários momentinhos que o Johan age e você meio que consegue ver como se relaciona ao que ele passou antes. Ele tem um momento que ele tá criando aquele mini orfanatozinho e ele tá, tipo, manipulando as crianças e você consegue reconhecer que ele tá refazendo o que ele passou. Ele tem todas essas questões que ele teve uma vida e ele acaba... Quando ele tá manipulando o cara do alcoólico, ele também fala: ah, não, você decidiu executar esse cara, você não matou porque tava bêbado. E é tudo essa noção dele de todo ser humano, que a vida humana não tem valor e que ele usa essas facetas da personalidade dele pra fazer essa manipulação. Aquele joguinho das crianças no telhado e tudo mais. Ele tem esses bons momentos dos personagens que acabam sendo mais impactantes pra mim, sabendo mais da história dele. Eu até concordo que eu não deveria saber toda, mas sabendo mais da história dele. Tanto que o epílogo dele, pra mim, eu amo e resume exatamente isso. Essa ideia de que a gente soube mais, mas a gente soube menos. Ele com aquela cara assustadora perguntar pro Tema se a mãe dele confundiu ele de propósito ou sem querer. E, tipo, e é só isso? E a gente não sabe também? Sim. E tipo, fica esse mistério e o cara some. É o tipo de atmosfera que encaixa no Johan, que ele foi criado. É isso que eu gosto do Johan, né? Tipo, e é legal ele ter... A gente ter as dúvidas sobre ele e ele ter algumas dúvidas sobre ele também, sabe? Acho que fica interessante isso. No final de tudo que o Johan faz acaba sendo meio que ele quer descobrir sobre ele também. Só que ele faz isso dessa maneira totalmente deturpada dele. Ele tá indo atrás das mesmas coisas que a Nina, quase. É verdade. Esse epílogo, ele enriquece bastante o personagem, apesar de tudo, pra mim. Embora sempre tenha a suspensão de descrença. Porque o Johan sempre tem isso, né? Toma tiro na cabeça, volta normal, aí toma outro tiro. Ele toma 2 tiros na cabeça, né? Toma outro isso foi demais. Volta e, tipo, simplesmente acorda, senta, fala uma frase e foge. Tipo, o cara acabou de tomar um tiro na cabeça. Beleza, faz parte da mítica dele ser esse monstro inexplicável. E também da mítica do Tema como excelente cirurgião. Né? Inclusive, essa é uma reclamação que eu tenho. Eu gosto de Johan como monstro da história, e aí ele está relacionado ao nome por ser, tipo, sutil, e não no sentido de eu sou um monstro, sabe? Tipo, quando tipo, tem um monstro dentro de mim, eu sou um monstro, tipo de coisa, eu já acho menos interessante, quando é menos sutil. É porque eu acho que a história nunca vira um literal monstro. Ele nunca teve uma segunda personalidade. Eu sei, mas tipo, ele se nomear assim, ia ser mais sutil a história, deixar no ar que, tipo, ele é um monstro mesmo, sabe? Monstros são as pessoas, não sei. Eu gosto da ideia de vir do conto de fadas e tudo mais. De vir do conto de fadas eu acho legal também. Eu não acho legal ele externalizar essas palavras, sabe? Eu acho que tudo bem. Eu acho que o Johan nunca deveria usar a palavra monstro. É isso. Esse é o meu ponto. Certo. Não, ok, eu consigo concordar com isso. Eu também. No final eu acho que eu gosto bastante desse título, porque, como eu disse, eu acho que pra mim essa história tem muito de até onde uma pessoa pode ir antes dela poder não se redimir e tudo mais. E esse conceito de monstro acaba sendo algo que a história quer discutir. O que você consideraria, tipo, uma pessoa ser um monstro de verdade? Eu acho que tem isso constantemente. E eu acho que eu gostaria que realmente o Johan nunca falasse diretamente, mas eu gosto desse conceito permeando da história. Essa palavra tem uma certa força. Inclusive, bom, é uma pequena tangente antes da gente partir pro tema, mas você falou dos contos de fada, e tem os 3 contos de fada, e eu acho todos, eu adoro a vibe meio que sombria e, tipo, e terrível, e, tipo, é uma história que você lê e você não entende qual é a lição de moral muito bem, parece que não tem algumas, e você... Sim. E é pra ser assim, né? Urasawa até achei que, sei lá, talvez um pouquinho anticomunista, sei lá, russo, que é tipo, os russos não sabem fazer conto de fada, sabe? Esse mangá é engraçado, porque ele é bastante
socialismo, mas, bom, faz sentido porque é justamente no contexto real que houveram problemas de verdade. Não parece tão errado assim. Tipo... Ele é antifascismo também. Sim, exato. Sim, não, tipo, pode ter essa interpretação, né? Tipo, esses caras aí, esses leste europeu aí, não tem sensibilidade. Olha os contos de fada que eles contam aí. Pelo menos o mal não tá só no lado leste, tem gente sendo escrota na Alemanha Ocidental também. Maravilha. Mas então, só pra confirmar, essa última página desse mangá é bastante polêmica, mais até do que o resto do final, talvez. E então, eu imagino que vocês gostam, essa é uma parte que vocês gostam. Do quê? Da última página do Johan. Não, eu amo. O epílogo dele. Acho bom. Acho muito bom. Não sabia que era polêmico. Eu achava que polêmico. Quando me falavam no final polêmico de Monster, eu achava que era o arco final. Não o final, epílogo. O pessoal, epílogo é ok. Também, tem gente que não gosta dessa última página. Então, o epílogo é ok. Eu acho ok o epílogo. Eu gosto bastante. E, inclusive, é bem. Acompanha essa vibe de monstro, sabe? Tipo, to be continued, porque ele sai da cama e você não sabe se ele foi lá matar a mãe ou não, né? Porque você não sabe qual a conclusão que ele tirou, se a mãe dele confundiu ele sem querer ou não com a conclusão. E ficou bem essa. Ih, o que ele vai fazer? Não sei se ele mudou ou não no final das contas. Beleza, então agora vamos pro protagonista, personagem principal desse mangá, que é o Tema, e pra mim é um personagem... É o tema da história. Ai. É o Tema, entendi, é porque o nome dele... É parecido, tem uma sonoridade parecida. Entendi. Uau. Muito bem bolado. Enfim, é excelente personagem pra mim. Pra mim, apesar de algumas coisinhas aqui e ali, pô, o cara carrega a história inteira. Mas ele entra pra mim dentro do que a gente falou do Grimmar pra mim. Ele é bem completo, é bem fechado o arco dele. A resolução ali a gente já comentou demais. Mas ele entra num epílogo interessante. Sim. Ele carrega bem a história. Eu acho que ele tem uma... O Tema, ele é um bom personagem. Antes de eu falar que eu tô... Não, pelo contrário. Eu não vou meter o pau. Isso não é uma crítica. Mas eu acho que ele é bem simples. No sentido de que ele tem, em termos de conflito... Importância, é um conflito. É muito específico e ele carrega durante a história inteira esse conflito. E eu acho que... da mesma forma, a personalidade dele é muito simples também. Ele é um cara bondoso, que é um cara que acredita nas pessoas, é um médico que acredita nas pessoas, é isso aí, ele quer ajudar todo mundo. Ele é bem simples. Eu acho que é importante ele ser isso, e ser bem feito também, pra gente conseguir ter em Monster a característica que eu citei de dá pra você pendurar uma pessoa na história, essa pessoa carregar a história e ela encaixar com o tema. Então, tipo, o tema ele nunca pode se sobressair ao drama dessas outras pessoas, sabe? Então o drama dele estando bem simples e bem direcionado e bem específico, permite que esses personagens periféricos brilhem. E eu acho que isso é importante pra história. Sim, eu concordo. Eu mencionei na Nina, e são personagens que meio que influenciam os outros personagens a contar essas histórias. E o tema funciona perfeitamente com isso, né? Ele acaba... Todo mundo que ele encontra, graças a ele ser uma pessoa tão boa assim, acaba sendo motivada a ganhar um novo capítulo na história dele, sabe? Eles têm esse problema que eles acabam repensando ou revigorando. E é explorado pelo Urasawa graças a isso. Graças ao tema ter essa personalidade tão... direta. Pra mim, o melhor exemplo é a história dele aprendendo a atirar mesmo. Que ele, por estar lá, consegue mudar a vida daquela criancinha e do cara, sabe? Dois militares, eu vou concordar, mas eu vou um pouquinho além. Eu vou dizer que, pelo menos na primeira parte do mangá, antes da biblioteca ser queimada e ele atirar no Roberto lá, dentro desse um tema simples, ele consegue explorar o tema de várias formas diferentes, porque essa ideia dele ser um médico que quer matar alguém é explorado em vários pequenos arcos de formas bem diferentes, né? Então tem a médica ali que não tem confiança, né? Não tem a estrutura, tem o pequeno arco dele virando o médico do submundo e salvando o terrorista lá, e ele não quer tratar o terrorista, mas ele acaba tratando por motivos diferentes. Então o tema dele é simples, mas eu acho que teve vários pequenos momentos em que ele conseguiu expandir esse tema simples pro próprio tema, não só para outros personagens. Sim, eu comentei no começo que eu acho que o Urasawa é um autor bastante humanista, e eu acho que o tema representa bem isso no final das contas.
ele tem todos esses momentos de ajudar essas pessoas que ele encontra e encontrar essas facetas boas nelas. E eu acho que é um personagem que combina muito com o mangá. E ele tem esse conflito grande que envolve a história, mas tem o primeiro volume que tem todo uma história meio que completa antes do mangá inteiro, que eu acho brilha demais fascinante. Ali, né? Essa coisa dele encontrar o caminho dele como médico e salvar o Johan em vez do outro e tudo mais. Eu achei esse primeiro volume de Monster fantástico por si só. Totalmente um arco completo de personagem ali antes de ir pro que ele vai ser do resto do mangá. A cena dele rir e chorar ao mesmo tempo quando tudo, entre aspas, sem querer, se encaminhou pra ele, né? O plano do Johan deu certo e ele virou diretor ali do hospital e tudo mais. Ele começa a rir, a chorar porque todo mundo morreu e foi bom pra ele. Sim. É muito bom pra mim que no final do mangá, no começo não no final, no começo, a Eva fala tipo pra ele que vidas humanas não são iguais, e essa frase ferra tanto a cabeça dele, e é isso que ele vai, isso tá na mente dele até o final, é isso que ele quer não provar, sabe? Ele quer desprovar isso, porque ele quer saber que ele fez a coisa certa no final das contas, ao tomar aquela decisão. Inclusive eu adoro no epílogo que ele não voltou a ser médico, ele continua médico, mas ele foi pro Médicos Sem Fronteiras lá. Eu adoro isso, é um bom, uma conclusão. Recebeu treinamento militar, porra? O cara passou ali uma semana ali treinando na selva. Uma semana? Não, ele passou... Não, você acha que 5 meses. Foi 5 meses. Arredondei. Bom, beleza, esse podcast já tá cumprido até demais. Fazer o quê, né? Eu acho que a gente precisa citar personagens menores de passagens, tipo, comentários rápidos de personagens menores dignos de comentário. Por exemplo, Eva. O que vocês acham da Eva? Excelente personagem. Muito eu me arrependi, tinha que ter botado ela no lugar do Longe pra comentar mais a fundo. Acho que a gente ia colocar ela... Não, Branca foi muito grande, mas eu acho que ela merecia além deles. Mas acho uma excelente personagem. E ela é dos personagens principais a mais diferente, porque ela é a mais, tipo, negativa, assim, sabe? A que mais fez. E que tem um arco mais, tipo, de evolução mesmo, por tudo isso. É a que menos está... Todos os danos da história nela são todos periféricos, sabe? Então, tipo, ela meio que tá querendo entrar nesse rolê pra resolver esse assunto, mas, tipo, não tá afetando ela muito. Tipo, afetou emocionalmente, mas ela poderia muito bem ter seguido a vida de boa. No momento não, porque descobrem que ela viu o Johan, mas antes disso, sim. Ela poderia só não estar envolvida. Ela poderia só não ter se envolvido, ela só escolheu, tipo, não, foda-se, eu quero foder a vida do Tenma e aí depois eu vou participar dessa merda até o final, quero nem saber. Eu adoro o arquinho dela lá com o jardineiro. Sim, uma micro-história boa. A história é boa. Você vê que ela tá, tipo, em vários momentos tentando melhorar e não consegue mesmo, e ela volta, e ela admite isso, né, que ela fala que ela é uma pessoa horrível e tudo mais. Mas você consegue sentir essa tentativa de melhora dela durante toda a história, ao menos pra mim. É bom. É bom. O doutor, o bigodão ali. Haishwan. O Haishwan. Eu acho ele é o mais simpático da história inteira. Que em nenhum momento eu achei que ele ia ser tão participativo na história. Velhinho gordinho com cara de simpático. Eu adoro que ele começa a treinar uma hora, começa a voltar a correr. Ele é muito gente boa. É gente boa demais. Quando ele foge, joga o café no Roberto lá. Dá aquela cabeçada. Ele fala, tomara que ela tenha esquecido a porta aberta de novo. Sabe? Eu gosto muito do cara especialista em criminosos também. O Gillen. Era da faculdade do Tema. Eu gosto dessa minha historinha dele ajudando o Tema a fugir. Eu adoro dessa página do Eu Tava Colando também. E aí, tipo, ele só olhando, falando, caralho, tudo que eu imaginei desse cara. Sim. O advogado é muito bom, o Fritz. O advogado é bom. Esse é um cara que... Porque, assim, quando o Urasawa ele apresenta, ele disfarça por um tempo, mas em pouco tempo você descobre quando o cara é cuzão e quando o cara não é na história. Tipo, ele não dura muito o disfarce. E esse cara é um que eu olhei e falei, de cara, não, esse aí com certeza vai ser cuzão. 100% cuzão. E aí, tipo, quando ele acaba ajudando, eu falei, ok, me enganou. Fui enganado. Eu não queria deixar só de falar mal do Roberto, porque esse é um personagem que... Literalmente brasileiro. Ele é brasileiro? Não é. Não é. Ele era do orfanato lá, amigo do... Ele era de uma família, foi treinado num país sem nome. É Adolf Reinhardt. É verdade, tem razão. Mas enfim, é que ele não tem grau de cinza nenhum.
Ele fez sentido no primeiro arco que ele apareceu. Aí dali pra frente ele ser essa personificação do vilãozinho, eu achei que... É muito ruim. É chato. E também matou também a ideia, um pouco da ideia do tema ter matado alguém. Eu não gostei disso também. Eu tinha que ter matado alguém mesmo. Eu achei que... Eu acho certo ele não ter matado ninguém. Acho que, no final das contas, a história faz mais sentido com ele não tendo morrido. Eu acho que é importante ter matado, porque todo mundo tem que matar alguém na vida. Eu discordo. Eu acho que o mangá discorda também. E o Dieter, o menininho. Nunca matei ninguém. Não, O Dieter, eu acho um mascotinho. Ele é simpático e eu acho que é legal que o tema tenha, tipo, salvado a vida dessa criança do cara lá. Eu acho bonitinho. O arco dele é bom, mas ele não serve mais nada na história depois que ele continua. A questão é que como o arco do tema é simples, o Dieter não podia muito complicar o arco. Então ele também fica simples, acaba ficando simples de tabela, sabe? Tipo, no final ele é um jovem garoto que poderia ter trauma, podia ter função, mas não, ele é um garoto que tá no ritmo do tema, sabe? E não se espanta com as decisões do tema, esse tipo de coisa. Enfim, acho que a gente tá acabando os personagens minimamente maiores. Eu já marquei todos aqui. E eu só quero falar um personagem de um capítulo que eu amo muito, que é o ex-assassino profissional que, tipo, dá um lugar pra Nina por um tempo, que parou de matar porque ele viu que o cara colocava açúcar no café da mesma jeito que ele. Eu adoro ele. É muito bom. É muito bom. Eu gosto do casal de velhinhos que dá carona pro tema que eles estão indo visitar o filho na cadeia. É bom. Nossa. É bom. Uma coisa que eu sinto falta no mangá, nos últimos volumes, é que, até, sei lá, o volume 6, o Urasawa fazia um capítulo de um personagem que era muito bom, era praticamente um one shot. Acaba tendo cada vez menos isso. Mas tem alguns ali, tem alguns. Tem o cara que escapa da prisão lá. Sim, nossa. O cara que escapa da prisão é bom também. Tem o cara. Esse não é nem um capítulo, acho que é 5 páginas. Que quando o tema tá planejando matar o Johan, ele foge da floresta. Ele não quer matar na floresta porque o cara conta a história dele, de como ele matou um cara e ele pede desculpa pela floresta desde então. E o passarinho pousa no braço do tema. Sim, é bom também. Bem São simples. 5 páginas e é muito bom. Ok, acho que é isso. Tá bom já tá bom já desse podcast. Acho que não precisa de conclusão final, né? Todo mundo já tá bem exposto à opinião de cada um aqui. O estranho odeia, você ama e eu tô no meio. É exatamente isso. Isso, acho que ficou bem clara essa mensagem. Ok. Leitura de e-mails estranhos. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 239, você, mangás e pirataria. Estamos chegando para 250, né? Esse tá mais demorado, mas vai ter alguma coisa especial? Não. Não? Quem sabe? A gente pode, pela primeira vez na história, planejar alguma coisa. A gente já tentou e nunca deu certo, mas enfim, vamos lá. Mandem sugestões do que fazer no 250 e que não seja compilado os melhores momentos, porque nem fudei, né? Vai ser daqui a 5 meses, mais ou menos. Bom, tem tempo ainda. Recadinhos rápidos, nós estamos, primeiro, né, pra onde você mandar comentários e e-mails, pro blog alquadra.do e e-mails pra contato@alquadra.do. Correto. E 2 recadinhos, nós temos os nossos programas que ficam intercalando com o Mangá ao Quadrado. Um deles é o Reenquadrado, que estamos falando atualmente sobre Ashita no Joy, 4 volumes por vez. No programa passado a gente passou da metade, estamos agora caminhando pro final. Mais 2 programas só, no último programa a gente só teve elogio, né? Exatamente, e leiam pra acompanhar porque está bastante interessante. Pois é, um dos meus reenquadrados favoritos até agora. E o outro quadro que é intercalado com os mangás ao quadrados é o quadrinho ao quadrado. E o próximo vai ser semana que vem, que é Quem Matou Caixeta, né? Exatamente, o quadrinho nacional que você pode ler online, não tem desculpa pra não ouvir esse podcast também. Vamos então aqui pra sessão Slowpoke Pot, que é normalmente pessoas mandando opiniões de mangás que a gente recomendou. Dessa vez só tem um de sétima arte, que leu e terminou Kasane, que eu não tinha a mínima ideia que tinha acabado. Eu também fui fui informado.
no Manga Updates não tem scan, mas tem outras formas de conseguir. Tem os 14 volumes tem disponível em lugares. E ele achou fantástico, com personagens bem terríveis e bem tridimensionais. Eu fiquei muito feliz de escutar isso. Eu quero muito ler Kasane agora, porque eu lembro, tipo, eu recomendei quando tinha mais ou menos só uns 2 volumes, e eu lembro que eu gostava disso, que a premissa era meio malucona, e era mais maluco ainda, porque nem os personagens que era pra ser vítimas eram bons, tinha uns negócios bem malucos ali. Então, eu tô bem interessado. Eu vou atrás de Kasane agora. Interessante. Eu não sei se eu vou ler tão cedo, mas porque eu tinha parado não por falta de scan, eu tinha parado porque tava num arco meio estranho ali, não sei, não tava curtindo tanto. Okay. Mas você tinha lido além desses que tem no Manga Update, você tava falando aqui? Não, acho que não. Só uns 3 volumes, então. Bom, eu vou ler e aí eu te falo se é tão bom quanto... Beleza, fica aí a missão. E sobre o tema do programa, sobre mangás, você pirataria, não nessa ordem, eu falei na ordem errada. O Rafael HQ, ele comenta sobre ter sido editor em site de scan. Pois é. Que é uma realidade, como a gente falou, uma realidade para muitas pessoas que gostavam de mangás há alguns anos atrás. A gente chegou a comentar, né, que eu fiz parte de Scan, você também, né? A gente chegou a comentar isso no programa. Mas depois eu fiquei pensando aqui que acho que se vocês acompanham qualquer outro podcast ou canal no YouTube que fala de animes e mangá, essa pessoa quase com certeza já traduziu algum mangá na vida. É bem possível. É bem possível. Essa galera sempre dá um pezinho ali. Abri aqui, ainda está no ar o site do Scanlator que eu participava, que era o Quadradinho Scan, mas o primeiro link que eu cliquei já está quebrado, então provavelmente, né? Eu traduzia Dororedoro no Fujiscans junto com o Henrique, que agora é o homem do quadro branco, né? Bons velhos tempos. O Elvis Kleber comenta que, apesar de One Piece ter sido publicado no Brasil, né? Então tem como comprar legalmente, como exemplo. É um mangá que é praticamente impossível ler de forma legal em português, mesmo saindo aqui, porque já teve todos os volumes já estão esgotados, todos os 50, não tem previsão de reimpressão, e ainda por cima a Panini não tem uma versão digital. E diz ele que isso considerando que One Piece é o mangá mais popular da história, e é por isso que ele defende ainda a pirataria no Brasil. Então acho que é uma verdade isso, sabe? Que, porque tá pirateando se tem disponível, mas a realidade é que não tem disponível, né? Depois de um ano depois de lançado, né? Esse é um problema que a gente tem com bastante frequência no Brasil, que a gente não tem exatamente não tem estoque que é duradouro. É difícil você entrar numa série Berserk, você quer ler Berserk nacional, você não vai ler, você não tem como. Você vai achar 20 volumes, de 20 que saíram, sabe? Tipo, sai e esgota, e os caras não imprimem essa merda. E tipo, não faz tanto tempo que Berserk começou a reimpressar essa nova versão dele. Deve fazer o quê? Uns 4, 5 anos, talvez? Sim, menos até. E tipo, todos os volumes iniciais eu tenho certeza que estão esgotados, né? Tá aí, né? Esse eu acho que é um dos problemas mais difíceis de se resolver do mercado de quadrinhos nacional, que é garantir que qualquer um pode entrar a qualquer momento em qualquer série. É impossível, não tem hoje como. O digital não tem esse problema no caso, né? Mas a única coisa digital que a gente tem no Brasil... tirando, não sei se Crunchyroll tem ou não, mas se tiver tirando isso, é a JBC com os mangás dele ali digitais na Amazon, que custa... O preço de um volume digital é basicamente o preço de um físico, então vai tomar no cu. Que ninguém quer isso. Beleza, e finalizando aqui a leitura de e-mails, Sakura Ivner, Sakura Alviner, não sei se é um I ou um L, diz o seguinte: bom, eu pirateio coisas desde sempre por 2 motivos. Primeiro, eu não tenho forma nenhuma de conseguir pagar e movimentar a indústria de artes que eu gosto, além de não ter idade para trabalhar. Se eu trabalhasse, ia ser para ajudar em casa. Ok, justíssimo. Beleza, está subvalorizando seu futuro salário, hein? Mas tudo bem. E meus pais são muito preconceituosos com a cultura japonesa, tanto que queimaram minha coleção inteira. Desculpa por rir, da desgraça sua, Sakura Ivner. Queimaram minha coleção inteira de mangá, que tinha quase uns 30 volumes. É foda, porque eu não tenho muito pra onde correr, mas eu também não sei de que forma compenso isso. Pois é, cara, esse é um excelente motivo pra piratear, né? Você quer consumir uma arte que as pessoas em sua volta não respeitam. Atualmente eu consumo bem mais animes pelo Crunchyroll grátis com anúncio ou pelo Netflix que meus pais pagam, mas mangá, além de eu consumir escondido, eu não tenho como consumir se não for assim. O que é uma forma, no caso do anime, você está ajudando a indústria, você está assistindo no Crunchyroll e as propagandas estão pagando de alguma forma, né?
Supostamente. Supostamente, mas estão. Acho que estão, sim. Deve uns centavos aí. Uhum. E aí, falta isso pro mangá, né? Você pode ler pelo aplicativo da Jump e ajuda de alguma forma, se você quiser especificamente algum anime, algum mangá da Jump. Mas não são muitos, não, que você tem essa opção. Beleza, é isso aí. Leitura de e-mails. Não tem mais encerramento de leitura de e-mails. Não tem mais. Sobe a música aí. A recomendação da semana é sua, né, Luke? Isso. Você tá roubando uma recomendação minha, aposto. É isso que vai acontecer. Não. A outra opção era, mas essa não. É uma recomendação da semana Melancolia, do Doman Seyman. Melancolia escrito em inglês, então tem um H depois do C. Eu não sei a pronúncia certa, mas é isso. Bom, acho que a recomendação é bem fácil de explicar por que é recomendável, porque é basicamente o Doman Seyman fazendo Nickelodeon outra vez. É uma coletânea de one-shots, todo o estilo dele, único, essas vinhetinhas de histórias contando situações estranhas. Mas acho que a grande diferença desse mangá pro outro dele, que me interessou bastante, é que tem meio que um conceito geral envolvendo todas as histórias. Uhum. Elas estão mais conectadas com Nickelodeon no micro, às vezes, mas o conceito grande é que meteoro vai destruir a Terra eventualmente. As pessoas descobriram isso. Não se sabe quanto tempo, mas está chegando. Então, elas estão meio que... Todas as histórias acabam tendo esse contexto de lidar com a mortalidade e como que as pessoas estão reagindo a isso. Então, tem esse tom bem melancólico em como as pessoas reagem a isso, nesse tom clássico do Doman Seyman. Não é, eu não tenho certeza, mas não é literalmente o nome de um filme do Lars von Trier que tem exatamente essa premissa? Sim, eu não assisti esse filme. É a ideia mais original do mundo. Eu acho que é possível que ele tenha feito baseado, porque eu não sei se é cair meteoro, mas eu sei que melancolia tem alguma coisa a ver com morrer e tal. Essa recomendação é muito bem-vinda. Eu não tava sabendo da existência desse mangá. 2 voluminhos, que nem Nickelodeon, né? Que delícia. Pô, eu vou abrir e ler. Dou uma semana coletando de one shot e não precisa falar mais nada mesmo. Pois é basicamente isso. Eu gosto muito desse contexto mais, tipo, tudo conectado numa temática e ainda assim sendo uma coletânea de one-shot. Então, eu tô gostando bastante. Não sai capítulo com tanta frequência, mas ao mesmo tempo ainda é só uma coletânea de one-shot. Justo. E só pra quem não sabe, Doman Seyman é um autor que a gente já fez uma mangagrafia aqui no Mangá ao Quadrado. Então, se vocês tiverem interesse, vão atrás. E a gente já recomendou ativamente Nickelodeon, foi recomendação de ouvinte, e acho que foi recomendado Voynich Hotel em algum momento, né? Eu acho que você recomendou Voynich Hotel em algum momento, sim. E esse mangá não existia ainda na época do mangagrafia, imagino. Não. Eu sempre fico pensando que um dia a gente podia fazer um recapitula mangagrafias da história que tiveram mangás depois que a gente fez a mangagrafia. O Oshimi tá muito longe, não. Pois é. Não, o Oshimi a gente... O quê? Teve 2, né? Depois teve o Shinoadashi e o... Não, só o Shinoadashi. Acho que Happiness já tinha começado. Já tinha. Bom, é que terminou, né? Bom, enfim, não importa isso na recomendação. Não importa. Tá bem feita a recomendação. Boa recomendação, Luke. Melancolia do Doman Seyman. Não em inglês não se falaria não. Eu não tenho a mínima ideia da pronúncia em inglês. Maravilha. É isso então. Até semana que vem, então. Até semana que vem.